Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Volto com mais um texto da playlist de 2019 e o título é Verdade Absoluta. Esse texto é de 13 de junho de 2019. Então vamos lá. Estamos vivendo tempos de intolerância, tempos de incompreensão e solidão. Muitas pessoas vivem cheias de certezas, tentando impor sua verdade a todos que as cercam. Divergências sempre existirão, e é bom que existam, pois são a mola que nos impulsiona a reflexões e crescimento, desde que não sejamos refratários a ideias alheias. Independente de onde venha a alegação, devemos sempre analisar e questionar, ou correremos o risco de nos tornarmos idólatras cegos ou censores radicais. Questionamentos nos trazem a possibilidade de buscar pontos convergentes, equilíbrio e evolução. Existem pessoas que, talvez para se sentirem incluídas ou aceitas em determinado grupo ou comunidade, acabam reproduzindo falas e comportamentos que não correspondem totalmente com a sua verdadeira essência e valores. Acabam por abrir mão de ser quem verdadeiramente são, talvez por insegurança ou carência. Isso é triste e até solitário, pois se você teve que se moldar para ser aceito, não se criou ali uma relação ou vínculos verdadeiros. E será que isso vale a pena? Nos momentos de introspecção, talvez sua consciência te cobre uma postura mais honesta consigo. Os julgamentos hoje são muito rápidos e rasos. Quando alguém expressa uma opinião ou comportamento, antes de julgar, deveríamos pensar que cada um foi criado com valores e princípios diferentes. Conviveu em meios e com pessoas diversas. Tem suas histórias de dor, de lutas, de vitórias e fracassos. E tudo isso influencia na formação do caráter e das convicções. Cada ser humano tem suas próprias perspectivas, expectativas e prioridades. E desde que não se esteja cometendo algum ato cruel ou criminoso, o fato de terem uma visão de mundo divergente não obriga as pessoas a se tornarem adversárias. Mas, infelizmente, não é isso que se vê hoje em dia. Chega-se ao absurdo de discutirem de forma agressiva até por torcerem por times de futebol diferentes, sendo muita incoerência, uma vez que se trata de um esporte coletivo, formado por atletas com características e habilidades díspares e que precisam justamente aproveitar essas distinções para produzir um bom trabalho em equipe. Precisamos urgentemente aprender a ouvir e respeitar, mesmo quando discordamos absolutamente. A intransigência, a crítica constante, a tentativa de convencer mostra uma total falta de empatia pelo outro. Tirando o fato de que um dia deixaremos de existir aqui nesse planeta, não existe certeza absoluta sobre mais nada. Até mesmo quanto ao que acontece depois que partirmos dessa vida. Cada qual segue suas premissas de acordo com suas crenças e vivências, e cada opinião deve ser respeitada ou corremos o risco de nos perdermos e perdermos também pessoas que poderiam agregar mais qualidade e sabedoria em nossa vida. Existe um ditado que diz que nos foram dados 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, para vermos e ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. Então, que saibamos ter parcimônia em nossas críticas e julgamentos e que sejamos pródigos em respeito aos sentimentos e pensamentos alheios. Vamos lá, esse texto é de 2019. Mas impressionante, né? Como ainda continua assim atualíssimo, né? Porque a gente continua vivendo tempos de divisões e intolerância. E talvez assim, mais do que em 2019, né? Então, nessa época que eu escrevi isso, porque já era uma questão que já era bem desconfortável na época porque já havia muita divisão, muito por questões assim ideológicas, né? E muitas vezes ficava impossível a convivência, justamente pela falta de respeito
ao pensamento do outro. Então, assim, amizades foram desfeitas, famílias foram separadas, né? Tinha caso de filho que não falava com o pai porque tinha ideologia diferente, né? Então, foram coisas assim muito tristes mesmo, né? Absurdas e tristes. E aí a gente ainda vê isso hoje. E infelizmente a gente tem que hoje eu vejo assim que a gente precisa respeitar e às vezes evitar certos conflitos, porque não vale a pena. Tem pessoas que elas têm convicções muito fortes, mas se você começa a se aprofundar, a conversar com essa pessoa, você percebe as incoerências. Infelizmente, isso a mídia fez um excelente trabalho de ficar fazendo assim meio que até uma lavagem cerebral, porque você começa a se aprofundar, você começa a conversar com as pessoas, elas repetem a mesma coisa, mas elas não vivem aquilo que elas estão repetindo, que elas estão falando. Se você questionar um pouco mais profundamente, você percebe que elas estão defendendo, por exemplo, uma ideologia, mas os valores delas não batem com aquilo. Na verdade, elas nem sabem que o que aquilo que elas estão defendendo prega é totalmente oposto aos valores delas. Mas elas continuam repetindo e tendo raiva, né, até ódio mesmo de pessoas que, na verdade, foi se criada uma narrativa em cima e elas não conseguem ver além da narrativa, porque eu acho que assim, quando a gente começa a pensar de forma lógica, a gente percebe as narrativas, porque a gente começa a ver as incoerências, né? E foi assim que eu acabei descobrindo muitas coisas que, num primeiro momento, eu cheguei a acreditar, só que aí eu comecei a ver que tinha alguns pontos ali que, sabe, a conta não fechava, né? Não ornava, né? Como fala assim, né, no interior, não orna. E aí eu falei, não, peraí, vamos começar a pesquisar isso aqui que não está batendo esse negócio, né? Não é possível, não faz sentido. E quando você justamente começa a perceber que algo não faz sentido e você vai atrás buscar, você acaba descobrindo o que está por trás, né? Mas infelizmente muita gente é, se apega, né, a algumas narrativas e não adianta nem tentar falar nada, nem tentar fazer a pessoa fazer questionamentos e ir buscar por ela própria. Ela não precisa acreditar, né? A gente se fala, não acredita no que eu falo, mas vai ver por você mesmo, pesquisa, que é dessa forma que a gente cria as melhores convicções, né? Que a gente descobre realmente o que está certo, o que está errado, não exatamente, não existe certo e errado, assim, né? Totalmente nada de muito definitivo. Mas algumas coisas, alguns valores a gente sabe, né? O que é certo e o que é errado. E quando algo é baseado em mentiras, não pode estar totalmente certo, né? Então, mas aí as pessoas, isso tem que ser uma condição de cada um. E muitas vezes, assim, hoje eu percebo que algumas pessoas elas são mais facilmente cooptadas por determinadas narrativas por questões de vivências delas, pela história, pelo histórico familiar, pela convivência em determinados ambientes, em determinados núcleos e ciclos familiares e de amizade. E então a gente até, apesar de não concordar, você consegue até entender, né? E o que a gente tem que fazer, o que a gente pode fazer? É respeitar, infelizmente, porque assim, muitas vezes a gente também já passou por aquilo, a gente já esteve naquele lugar, a gente já pensou daquela forma, só que você questionou e foi em busca
do que estava além daquilo, das coisas que não batiam, do que estava incoerente. Então a gente percebeu as incoerências, não aceitou e foi atrás, né? Foi tentar investigar o porquê daquilo, né? E a gente descobriu, né, muita coisa ao longo desses anos. Mesmo a partir de esse texto é de 2019, mas assim, acho que a gente começou a perceber mais ou menos, né, as mentiras, né, que contavam um pouco antes, né, desse período. Né? Então, porque nesse período já tinha se tido esse rompimento, essa polarização muito exacerbada mesmo, né, como acho que nunca teve antes. Não dessa forma, né? Tão agressiva até, né? Então, na, então houve tempos em que também a gente, né, acabou, em função desse comportamento intolerante, a gente acaba ficando também, a gente acaba ficando reativo, né, e reage também de uma forma, assim, mais beligerante, mais intolerante também. E eu acho que hoje, depois de tanto tempo, a gente está entendendo, começa a conseguir entender, né? Acho que olhando a nossa caminhada, as nossas evoluções, a gente começa a perceber que cada um vai fazer o seu caminho da sua forma e que não adianta, que a gente não consegue interferir ou convencer ninguém, e a gente nem tem porquê, né, fazer isso. Porque, desculpa, porque também quando alguém tenta convencer a gente, é uma coisa chata, né? É uma coisa irritante. Às vezes a gente, se a pessoa tivesse, às vezes, uma abordagem mais, talvez com mais tolerância, com mais amorosidade, a gente parasse para ouvir. Agora, quando alguém vem de uma forma que assim parece que está querendo te convencer, isso já cria uma barreira, já cria um muro e você não escuta o outro. Então, eu acho que nesse tempo todo, acho que isso foi um aprendizado para a gente também, da gente desenvolver uma comunicação mais harmônica, mais amorosa e mais respeitosa, né? Sem querer mais convencer ninguém, porque também não é nosso papel esse, né? A gente fez todo esse caminho de busca de conhecimento, de autoconhecimento, sozinhos. Então a gente tem que respeitar que os outros também vão buscar o conhecimento que é necessário para eles, buscar o autoconhecimento, principalmente, que é o autoconhecimento que nos leva a fazer as descobertas, as escolhas, né? Então é um caminho individual, na verdade. Então, quando a gente tem esse entendimento, porque num primeiro momento, às vezes a gente tenta, né, querer convencer o outro, porque, até por querer, principalmente quando são as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que a gente ama, e às vezes você vê que está fazendo alguma coisa que não é uma coisa boa, não vai levar a um desfecho, um resultado bom, mas e aí a gente acaba também sendo um pouco irritante, né? Chato, prepotente, mas faz parte, né, do aprendizado. E assim, a intenção não é quando você tem essa intenção, né? Porque você está preocupado com o outro, você não quer o mal do outro, você não quer que ele se prejudique. Então, assim, a intenção é boa, mas a gente tem que entender que a gente não tem como interferir nas escolhas alheias, cada um tem que caminhar com as próprias pernas. Então, eu acho que é aí que entra também, né, o respeito. E tudo isso a gente foi aprendendo, né, ao longo desse tempo, porque a gente passou por eu acho que tantas fases, né? Então a gente teve essa fase de querer impor, de querer convencer, de querer mostrar, né,
as nossas descobertas, e não adianta, porque essas descobertas que fazem parte do nosso autoconhecimento só podem ser feitas de forma individual e por escolha de cada um. E a gente não vai poder passar as nossas experiências para os outros. Eles vão ter que criar as próprias experiências e que resultarão nos próprios aprendizados. Então isso também foi um baita aprendizado para a gente, né? E eu acho que quando a gente percebe isso, a gente começa a ficar mais tolerante, olhar com um olhar menos crítico para os outros, tentar, assim, pelo menos entender um pouco o porquê de algumas pessoas fazerem certas escolhas, insistirem em determinadas narrativas que não fazem mais sentido para a gente, mas o que a gente pode fazer, né? A gente pode vibrar por elas, a gente pode fazer um ho'oponopono por elas, fazer alguma alguma desejar, né? Só o fato de você intencionar o bem daquela pessoa já dá resultado, né? Porque tudo é energia, nós somos energia, então quando você emana uma boa energia, de alguma forma essa energia vai chegar no outro. Então, mas a gente não pode mais tentar interferir. A época de falar, né, já foi. Então, eu acho que as coisas agora, hoje em dia, estão sendo muito expostas. Então, assim, todo mundo está vendo. Então, aí já é questão de realmente escolha mesmo, né? Cada um querer ver, querer observar, porque tem pessoas que preferem ficar na zona de conforto, tem gente que mesmo que perceba não vai voltar atrás, porque algumas pessoas ainda têm aquela questão do orgulho, outros por vergonha, mas aí cada um vai fazer o seu caminho. E a gente também tem que curar as nossas sombras, né? A gente já foi muito também intolerante, a gente também não respeitava. Então, a partir do momento que a gente vai se autoconhecendo e construindo um ser humano mais amoroso, mais equilibrado, mais tolerante, a gente também vai criando a possibilidade de que algumas pessoas se sintam mais à vontade diante da nossa postura mais aberta, né, ao diálogo, de a gente vai criando a possibilidade de que as pessoas até venham até nós para trocar informações, né? Porque a gente também, ouvindo outro, a gente também aprende. E esse ouvir também foi um aprendizado, porque às vezes a gente não ouvia também, a gente queria só falar, 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 e não ouvia. Mas quando a gente ouve o outro também, sempre alguma coisa se aproveita. Então, o diálogo é realmente uma troca, né? Uma troca. Então, e é dessas trocas, né? Das trocas é que nascem as novas ideias, né? Os novos caminhos. Então, é importante que realmente a gente tenha um olhar mais amoroso, mais compreensivo, entendendo que não existe, né, uma verdade absoluta, né? Tem aquela historinha lá, né, que a verdade é um espelho que caiu do céu e que cada um pegou um pedacinho e cada um acha que está com a verdade completa, mas a verdade mesmo só vai estar completa quando todos juntarem os caquinhos, porque cada um tem alguma coisa para contribuir, todo mundo tem alguma coisa para contribuir, mesmo as pessoas com as quais a gente tem, né, divergências de pensamentos, de comportamentos, até você aprender o que você não deve fazer, é uma troca.
É uma lição ali, aquela pessoa está ali para te ensinar também, para ser um professor para você. Então, todas as pessoas com as quais a gente cruza na vida, que a gente encontra, sempre a gente está tendo ali a oportunidade de aprender algo e muitas vezes também de ensinar. Então, todos nós somos professores e alunos em alguma medida. E que a gente então aproveite essa oportunidade e, e quanto mais é, compreensivos, né? Quanto mais tolerantes nós formos, mais possibilidade a gente vai ter de aprender muitas coisas. É lógico que nunca deixando que se ultrapassem. Você ser tolerante não quer dizer que é você aceitar tudo que os outros tentem a não aceitar imposições alheias, né? Assim como a gente não deve querer impor nada, a gente também não deve aceitar que ultrapassem os nossos limites. Então, assim, é o respeito que deve ser a base, né? A gente exigir o respeito, mas a gente também dar esse, né, respeitar o caminho do outro. Então, acho que o respeito sempre vai ser a base. E entender que cada um tem o seu caminho, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Cada um tem seu caminho, cada um tem o seu jeito de escolher como caminhar nessa jornada e o seu tempo também, né? Se a gente tiver respeito, eu acho que a gente consegue ter uma caminhada muito mais, uma trajetória muito mais tranquila, muito mais harmônica e com muito mais, e muito mais proveitosa, muito mais produtiva, né? Com muito mais aprendizado, certo? Então, é isso, fica mais esse texto. A gente se encontra no próximo texto. Agradeço aí a companhia. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.